Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé, nós somos salvos pelas obras, nós somos salvos por um processo de vidas sucessivas, o pressuposto da reencarnação. De todas essas possibilidades, qual a única que é verdadeira? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nem pela fé, nem pelas obras. Muito menos por esse pressuposto reencarnatório que nós já desmentimos aqui várias vezes em vídeos. Nós somos salvos pela graça. É um dom imerecido de Deus. Essa graça, esse amor de Deus, não exige de nós, senão o mínimo de nós quebrantarmos o nosso espírito e nos submetermos à obra redentora de Jesus. Aceitarmos em nosso entendimento, não apenas nominalmente, não apenas verbalmente, porque ninguém é salvo pelo que diz. Alguém é salvo ou até mesmo condenado pelo que tem no coração e pelo que diz. Porque o coração muitas vezes está vinculado às coisas que nós dizemos e vice-versa, mas muitas vezes estão dissociados. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Porque o amor de Deus é muito maior do que o nosso amor. A justiça de Deus está muito acima do nosso entendimento, ou pelo menos do entendimento de muitos homens, que querem que o homem seja salvo por sacrifícios, por obras intensas. Obras intensas que Deus deseja de todo mundo. Do ateu, do agnóstico, do católico, do espírita, do cristão. Qual de nós na face da terra vai renunciar às boas obras? Qual de nós vai apregoar uma doutrina que despreze as obras, a disciplina moral ou a disciplina espiritual? Ninguém prega isso e ninguém defende isso. E se alguém fala alguma coisa contra as obras, está falando alguma coisa que é mentirosa. Agora, será duplamente mentiroso se puser a graça de Deus abaixo de nossas obras. Ou seja, se pela soberba do espírito, pela vaidade do espírito, ou pelo mau entendimento do cristianismo, alguém puser méritos e obras acima da graça mediante a fé. Vamos ler um texto apenas de Paulo em Romanos, capítulo 5. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou tirar algumas partes que são mais evidentes. Eu vou usar a Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje. Muito bem. Nova tradução na linguagem de hoje, que foi lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, eu acho que em 2000, no ano de 2000, mas com muito rigor, simplificando os termos, mas não adulterando sentido nenhum. Tá? É uma Bíblia de uso, inclusive, de muitos pastores, de muitos evangelistas. Eu uso mais a Velha Ferreira de Almeida, mas muitas vezes eu vou numa Bíblia estrangeira, numa Bíblia mesmo italiana, numa Bíblia norte-americana, para ler as diversas passagens. Romanos capítulo 5. Aceitos por Deus.
Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é que nos traz a paz. Paz verdadeira. Não a paz romana, não a paz dos homens, uma paz que só existe por uma questão de conveniência. Uma paz que é, no caso, intercalada com guerra, com as contendas e toda sorte de torpeza. É a paz de Cristo, é uma paz espiritual, que somente o Espírito Santo de Deus pode nos conceder. Foi Cristo quem nos deu. Ele está dizendo que nós conquistamos essa amizade com Deus? Não. Estaria essa Bíblia mentindo? Não. Há coisas que algumas pessoas gostam de ouvir, mas há coisas que outras pessoas não suportam ouvir. Mas vamos ouvir o que o apóstolo Paulo, na sua credibilidade, tem a nos dizer. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Esta vida na graça de Deus. Que vida é essa? Uma vida de aceitação perante Deus. De podermos andar perante Deus. De podermos testemunhar. De podermos evangelizar. De termos autoridade e de discernimento bom. Pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, que nos é concedido nessa novidade de vida, nesse nascimento do alto, anoten, que tem o significado de cima, do alto, das regiões celestiais. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Os apóstolos foram muitas vezes, os profetas, os apóstolos foram muitas vezes submetidos a essa disciplina, tendo que suportar muita rejeição. E nós cristãos somos aperfeiçoados todos os dias, todas as semanas, porque nós temos que defender o Evangelho, a verdade de Deus em Cristo Jesus, a todo custo. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Do Espírito Santo que Ele nos deu. Tem gente que nega o Espírito Santo de Deus e ainda acha que tudo é conquista do homem. Não, porque o homem, dentro dos preceitos humanistas, ele deve ser autor e consumador das suas virtudes e da sua própria salvação. Assim fala o espírito da soberba. De fato, quando não tínhamos força espiritual, em outras versões, quando estávamos fracos, o nosso espírito cheio de pecado e pouco entendimento. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Será que Jesus morreu pelo tempo escolhido pelos saduceus? Pelos romanos? Foi apenas um evento histórico? Ou será que isso aqui é verdade? Que a plenitude dos tempos, e naquela tarde, quando Jesus foi sacrificado, ou melhor, sacrificou-se, tudo isso aconteceu por plano de Deus ou plano do homem? Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para
morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos amou. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Isso é salvação graciosa, na presença ou na ausência de méritos humanos pressupostos. É bastante claro. O 9. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz. Então realmente não é pelas nossas virtudes, as nossas obras, a nossa retidão moral, a nossa retidão espiritual, ela é importante. Mas nós constatamos aqui que, em primeiro lugar, nós somos contemplados por essa graça, porque a nossa reconciliação com Deus é feita por intermédio de Jesus e não por intermédio de retidão humana. Quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Porque a tendência do homem é receber o castigo de Deus pela não aceitação da oferta de Deus, que é Jesus Cristo. Eu sempre enfatizo, Jesus não é escolha para ninguém. Jesus Cristo não é sabonete nem shampoo para ser escolhido em uma gôndola. É a oferta de Deus única e exclusiva para a salvação. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. Por meio da morte do seu Filho. E isso se casa perfeitamente com 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas no fato de Deus nos ter amado e nos ter concedido o seu Filho amado Jesus Cristo como propiciação pelos nossos pecados. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Vida de Cristo, Cristo ressurreto e o Cristo presente em nossas vidas pela atuação do Espírito Santo de Deus. Ou alguém acha que Jesus Cristo não está presente em nossa vida pela atuação do Espírito Santo de Deus? Ou pela atuação dos anjos que ministram a vontade de Deus? Aí entra a onipresença e a onipotência e a onisciência do Deus triuno, de Jesus, do Espírito Santo e de Deus Pai. Como disse Jesus, e eu e o Pai nele faremos morada. Fica bem claro que o Espírito Santo de Deus representa perfeitamente a vontade de Deus Pai e de Jesus Cristo em nossas vidas. Muitos querem negar isso porque não podem sustentar as suas doutrinas nessa verdade bíblica, verdade de Deus. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus, quer dizer, reconciliados com Deus. Vamos ler o versículo 15. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. O presente que Deus nos dá. Como tem gente que detesta isso? Ih, rapaz. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. Ou será que não? Alguém duvida do amor de Deus e da sua capacidade de amar? Ou apenas é um Deus criador de 1 bilhão de galáxias e não é capaz
de amar o ser humano e de entregar o seu filho em propiciação pelos nossos pecados. Ele faz como ele quer. Quando o homem começa a racionalizar as atitudes de Deus, os propósitos superlativos de Deus, começa a errar. Começa apenas a errar. Em toda a teologia, quando nós sistematizamos demais, nós já começamos a errar. Agora, quando pessoas inimigas da graça de Deus começam a raciocinar como homens sábios e eruditos, aí o erro recebe um outro nome que eu nem sequer vou pronunciar. Mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Quem tem capacidade de entender e aceitar no seu espírito essa verdade é um cristão e é alguém que tem certeza do amor de Deus em sua vida. Quem não tem essa capacidade não é intelectual, é espiritual. Existem algumas capacidades dedutivas, etc., mas nós estamos falando da capacidade espiritual, que envolve o despojar-se da vaidade e da soberba do espírito. Porque o espírito soberbo e vaidoso, mesmo que culto e erudito, não consegue entender essas coisas. Não consegue ou entende e fica revoltado. E começa a voltar-se contra a cruz, contra as escrituras sagradas e contra o povo de Deus. Vamos ver aqui, dentro do versículo 16. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Muito bem. No 18. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação. Aqui não tem mérito de cada homem, aqui não tem reencarnação, aqui não tem vidas sucessivas, né? Lei karmática, lei de ação e reação, que uns dizem que nós não conhecemos essas coisas, mas nós conhecemos até melhor do que eles que falam tanto disso, né? Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação na cruz liberta a todos e lhes dá vida. Vida em abundância, novidade de vida, como prometeu Jesus. Muito bem, vamos resumir. A letra aqui está muito pequena, mas diz que é com letra maior, mas a letra está muito pequena. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é importante aqui, obras e méritos, erudição humana, disciplina moral e espiritual, caridade, amor, benevolência e perdão, tudo isso é maravilhoso e muito bonito. Mas tudo isso se torna em um pequeno resíduo frente ao amor e ao poder de Deus. É isso que muita gente não entende. Quer que as suas obras prevaleçam sobre o amor gracioso de Deus. Com isso pecam, andam para cá e andam para lá.
atribulado só em boas obras, mas não em abrir o seu entendimento, o seu espírito para as coisas que vêm do alto. Meditem bem em Romanos, no capítulo 5, são do versículo 1 ao 20. Eu usei a Nova Tradução na linguagem de hoje, mas vocês poderão ler nessa versão ou em qualquer outra versão, como a Ferreira de Almeida, que é a que eu uso mais, ou então na nova revisão Standard americana, na New Revised Standard Version de 1995, se não me engano. Ok? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que isso sirva para que você tenha uma noção de que, apesar de nossas obras e méritos, existe algo muito maior, muito além do entendimento de muitos homens e mulheres eruditos e sábios, que são até bons, que são capazes de fazer caridade, que são capazes de um amor interfraternal, interpessoal, de obras assistenciais maravilhosas, mas não abrem o seu espírito ao espírito superlativo de Deus. E com isso, morrem na praia, como a gente diz, morrem na praia. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Não deixe de ler e meditar esse esclarecedor e desafiador capítulo de Romanos, capítulo 5. Deus abençoe você em nome de Jesus.